Boa noite a todos que nos acompanham pela página da Feira do Livro de Passo Fundo. Boa noite, José Luiz. Boa noite, Bruno. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pela rede mundial de computadores, amigos de Passo Fundo, amigos do Rio Grande do Sul, amigos do mundo. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Uma grande alegria para todos nós. Então, hoje nós estamos nesse grande bate-papo sobre um livro muito especial, não é, José Luiz? A Cidade Esperança. Então, o que é a Cidade Esperança? Esta nova obra que tu nos traz. Por que ela é de esperança? É um livro que só espírita pode ler? Ou todos nós podemos ler? E o que nós vamos encontrar nesta obra? Muito bom. Bruno e amigos que nos acompanham, o livro Cidade Esperança ele é um livro que tem exatamente por missão trazer esperança, trazer consolo, trazer renovação de fé, trazer força. E é interessante que ele vem num momento bem difícil que nós estamos passando. Esse livro, ele trata especificamente da Cidade Esperança, e a Cidade Esperança é um pedaço de um livro que foi publicado em 1954, que é Memórias de um Suicida. Memórias de Suicida, então, vai contar para nós a história do Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, através da mediunidade, através das mãos de Ivone Pereira. E ele vai nos contar, e nós vamos acompanhar a vida, o iter, o que Camilo encontrou no mundo espiritual, então, na outra face da vida, após ele morrer por suicídio. Nós vamos acompanhar todas as passagens dele. Tem um primeiro momento, Bruno, que ele vai estar no chamado Vale dos Suicidas. É o local, então, em que o psiquismo dele vai estar alinhado para poder ali receber ajuda. Depois ele vai para uma segunda parte, que é o Hospital Maria de Nazaré. E, por último, ele vai para a Cidade Esperança, quando, então, ele já está preparado, ele já recebeu todo o apoio na parte do hospital, e ele vai para a Cidade Esperança, que é a cidade onde ele poderá estudar. É interessante, Bruno, que quando ele vai sair do Hospital Maria de Nazaré, há uma proposta para ele, é dito assim: Camilo, tu podes escolher 4 opções, Camilo. A primeira opção é você reencarnar, é você voltar imediatamente para a Terra e continuar o trabalho que tu deixaste para trás. A segunda, Camilo, é ficar perambulando por aqui, não fazer absolutamente nada. A vida é tua, a eternidade é por tua conta, se você quiser, pode ficar por aqui. Outra opção, Camilo, é você trabalhar aqui no hospital, porque a gente precisa de muita gente aqui para trabalhar, Camilo. E você seria muito bem-vindo. Agora, tem uma quarta opção, Camilo. E essa quarta opção é você estudar, ir para a Cidade Esperança e lá se preparar para outras tarefas que você vai ter que cumprir, inclusive na Terra, procurando auxiliar e ajudar e transmitir o teu conhecimento. E aí, então, é nessa parte que a gente desenvolve o livro, Bruno. A gente se dedica, então, a essa parte, porque lá terão 3 mestres. E esses 3 mestres vão nos permitir refletir sobre as lições deles. Então, é um livro muito reflexivo, é um livro que a gente vai desenvolvendo essas lições e, principalmente, Bruno, pensando como é que eu aplico isso na minha vida? Isso aqui tem aplicação na minha vida? De que forma isso pode me auxiliar, ou me ajudar, ou me consolar? Tá bem, Bruno? Muito interessante. Então, a tua fala já me faz refletir um monte, porque a gente fica se perguntando o que acontece com essa pessoa que vem a falecer, a morrer, a desencarnar pelo suicídio. Né? Ela deixa de existir, ela vai para um inferno, como muitos trazem, para sempre. Parece que Deus fica magoado para sempre e a pessoa não tem mais volta. Né? Então, é algo que nos traz muitas dúvidas. E o que tu nos trazes é que há um lugar específico para o qual os espíritos são encaminhados, não é? E são acolhidos. Quer dizer, quem se suicida é o fim? Ele fica irremediavelmente, digamos, destinado a sofrer? Ou o suicídio traz consequências, mas tem solução?
após o suicídio. O que a gente pode pensar aí, José? Isso, Bruno. O Espiritismo ele nos traz um consolo muito forte, no sentido de que a vida, o espírito, jamais morre. O que morre é o corpo. É interessante que até esse debate que é trazido do Espiritismo, nós pensávamos que de duas uma. Ou existiria um lugar terrível para quem cometeu equívocos e um lugar paradisíaco para quem não cometeu equívocos numa encarnação, ou não teria lugar algum. Então era o materialismo, o nada, ou era o dogma do céu e do inferno. É interessante que dogma do céu e inferno é um problema, porque a gente reduz a divindade e nós trabalhamos com uma justiça irremediável. Certo, nós nos equivocamos, nós cometemos algum deslize, algum equívoco, e aí um único deslize é o suficiente para nos condenar de forma irremediável? Que Deus é esse? Por outro lado, quando colocamos na equação a possibilidade de retornarmos para trabalharmos o que em nós estava faltando e daí sim evoluirmos, essa divindade fica cada vez mais misericordiosa, cada vez mais justa. Então, esse aspecto vai ser mostrado no livro Memórias de Suicida. A pessoa que morre por suicídio, ela atenta contra a própria vida, e isso traz consequências, mas não traz consequências irremediáveis. Até essa palavra foi muito boa que você utilizou, porque é exatamente isso. Sim, trará consequências, sim, exigirá um trabalho, sim, causará dores, mas não estamos perdidos. Não estamos perdidos. E é muito interessante também, Bruno, que tanto o Vale dos Suicidas, como o hospital, como Cidade Esperança, são todos eles, esses lugares são protegidos, são governados, são administrados e estão vinculados amorosamente a um espírito de alta envergadura que foi a mãe de Jesus, Maria de Nazaré. Maria. Então nós notamos que o amor de mãe é aquele que vem para acolher a pessoa que morreu por suicídio, pessoa que está sofrendo, que precisa de ajuda, e ela vai conseguir ajuda. Então, esse primeiro grande consolo, e esse grande momento que nos dá uma alegria e nos dá uma força para continuar indo em frente, porque a gente vê que não está tudo perdido. Sim, teremos dificuldades. Sim, teremos consequências. Tudo isso nós teremos. Mas também nós temos misericórdia, nós temos oportunidade, nós temos nova vida. Então, fica muito forte isso no livro, e especialmente na parte de Cidade Esperança, que é quando o Camilo, o espírito, vai estudar a realidade da vida que permanece após a morte do corpo, e ele vai se dar conta da necessidade de trabalhar pelo outro, de ajudar o outro, de procurar se melhorar, de combater o que tem de errado nele, não de combater o outro que pensa diferente, o que caiu por equívoco, que a gente chama no livro são os réprobos, né? Aqueles que faliram. Então, não é essa a luta. Não é a luta contra a pessoa que caiu. É a luta contra os nossos próprios defeitos. Isso aí, Bruno. Muito bom. Me lembro agora de Allan Kardec, não é? No Livro dos Espíritos, e que ele relata assim, qual é a consequência geral do suicídio. Né? E aí os espíritos respondem que o espírito ele acaba se decepcionando porque o suicídio não resolveu o problema dele, né? Não, porque a gente às vezes busca o suicídio tentando finalizar com os problemas que nós temos. E aí quando o espírito chega no mundo espiritual, abandona o corpo físico, e aí percebe que ele não resolveu, e ainda ele acabou encerrando a sua vida antes, né? Perdendo uma oportunidade a mais de trabalhar, isso pesa negativamente para o espírito, né? Ele fica decepcionado, porque ele vê que ele não resolve. Então, queria te colocar a pergunta: o suicídio é solução? Perfeito, Bruno. Quando
os amigos estão nos acompanhando, quando nós desencarnamos, quando nós nos separamos do corpo, e pode ser por diversas razões, ou por suicídio, ou por morte natural, não importa. No momento que nos desligamos do corpo, nós nos deparamos conosco mesmo. A pessoa, quando isso é estudado, é referido também nos estudos do Centro de Valorização da Vida, do CVV, e aí eu gostaria de fazer um parênteses. Sabe, Bruno, que nos Estados Unidos, toda vez que algum veículo de comunicação trata sobre suicídio, eles botam na borda, ou na página, ou no início, ele bota o número do CVV norte-americano. E eu gostaria agora de falar para os amigos que estão nos acompanhando, existe uma entidade, uma organização não governamental chamada CVV, o Centro de Valorização da Vida, que atende 24 horas, 7 dias da semana. É só ligar para o telefone 188 ou procurar pela internet cvv.org. Tem também chat. Você tem como procurar ajuda. Então, vamos falar de suicídio, vamos falar de CVV. E esses estudos do CVV e essas pessoas que trabalham, eles dizem que a pessoa que procura a morte pelo suicídio, ela não quer morrer, ela quer matar a dor. E o Espiritismo nos mostra que quando a pessoa morre por suicídio e se encontra no mundo espiritual vivo, ele se defronta de novo com a sua própria dor. E a parte que você falou, Bruno, é a que está no item 17 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa parte que você falou do Kardec, são vários itens que ele traz, ele desenvolve, está no capítulo 12 do livro Cidade e Esperança, e Kardec nos diz, nós temos a certeza da vida futura, nós temos a certeza de que abreviando nossa vida pelo suicídio, nós vamos chegar a um resultado completamente contrário do que a gente queria, mas a certeza que para se libertar de um mal pelo suicídio, nós cairemos em outro pior. O Kardec ainda fala, a certeza de que nos enganamos ao achar que o suicídio permitiria chegar mais rápido para o céu, e por último, a certeza de que o suicídio será um obstáculo para a gente se reunir com as pessoas queridas, amadas, no outro mundo. Então, isso é trazido, e aí no livro a gente desenvolve mais e trabalha bem, porque há como combater o suicídio, e o primeiro movimento para nós combatermos o pensamento suicida, o primeiro movimento é procurarmos ajuda. Então, amigos que estão nos acompanhando pela rede mundial de computadores, amigos que estão em casa agora, ou que estejam pensando em suicídio, ou que tem algum parente querido que esteja pensando em suicídio, a saída é procurarmos ajuda. Aonde, José? Ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, ajuda do CVV, nós nos centros espíritas com atendimento fraterno, com as nossas igrejas, na nossa igreja evangélica, na nossa mesquita, na nossa sinagoga, não importa, procurem ajuda, porque feio não é pedir ajuda, feio é não pedir ajuda. O suicídio, sim, é possível de ser combatido, é possível de ser tratado, e aquela depressão que poderá nos levar ao suicídio, então, mas para isso a gente precisa de ajuda. Então, procurem ajuda, não pensem duas vezes, procurem ajuda. Como eu devo agir em relação ao meu parente que está pensando e está com ideação suicida, José? Procurem ajuda. É dito, e Bruno foi falado numa palestra do André Trigueiro. André Trigueiro é uma autoridade em se tratando de suicídio, ele é um grande trabalhador e apoiador do CVV e um grande trabalhador no combate ao suicídio e na prevenção ao suicídio. Ele nos diz lá que nós devemos procurar essa ajuda e que essa ajuda vai fazer a diferença. Então, a gente tem que ir atrás da ajuda, a gente tem que procurar superar isso, mas a gente precisa de ajuda. E essa ajuda vai vir, só que a gente precisa procurar. Tá bem, Bruno? Muito bom. A gente vai aguardando, a gente lembra para quem está nos acompanhando que nos mande perguntas, que a gente vai trazendo aqui, o José Luiz vai respondendo. Eu vou selecionar só as difíceis para o José Luiz. Mas mandem que a gente vai recebendo as perguntas e vai repassando para ele. Então, é extraordinário essa compreensão que a gente pode ter, né, José Luiz? Tu enfatizou a questão da dor.
E a gente tenta... Eu fico imaginando o que é a pessoa que chega num limite, num momento, que a dor é tão insuportável que ela desiste da vida, né? E aí isto me permite fazer alguns adendos, alguns acréscimos. Eu me lembro de um seminário que nós tivemos ali na Casa Espírita, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, que é lá da Mansão do Caminho, do Divaldo Pereira Franco, né, esse projeto, que eles trabalham o passe, atendimento fraterno, e de 6 horas do seminário eu guardei uma frase. Mas para mim é um aprendizado grande, porque ele falou assim, que a pessoa que está em depressão, e eu não quero falar sobre depressão que eu não entendo, mas a questão é o conceito por trás, né? Ele disse que a pessoa que está com depressão, ela está concentrada na depressão, né? Então, quando você está ali, vamos passar para a dor agora, né? Quando você está com uma dor, aquilo ali às vezes te fere tanto que você não consegue pensar em outra coisa, né? E aí quando tu nos traz sobre a questão da prevenção, eu fico refletindo, talvez eu não seja a pessoa ideal para argumentar, mas que é buscar a ajuda, como tu colocou, mas a prática da atividade física, o convívio, porque num dia a gente está bem, e de repente, aos poucos, a gente vai se isolando, vai ficando chateado, a vida vai perdendo, né, aquele brilho, e agora eu vou buscar o Evangelho segundo o Espiritismo e vou te passar a pergunta. A gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que bem-aventurados os aflitos. Para quem não é espírita, como é que a gente pode entender isso, né? Porque a dor é uma aflição. Digamos assim, como é que alguém que está passando por uma dor terrível pode compreender que aquilo tem um fim útil, tem, né? Por que é bem-aventurados os aflitos? Obrigado, Bruno. Sabe, Bruno, o capítulo 5, que é o Bem-aventurados aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o que mais tem itens. E que foi o que mais recebeu acréscimos de Kardec quando ele fez a 3ª edição revista e ampliada do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, tanto Kardec já considerava um ponto importante que ele ampliou e mais. É o que mais tem itens para a gente tentar entender por que a gente sofre. E é tão importante isso porque, vou ser sincero, Bruno, e com as pessoas que estão nos acompanhando, sempre me causou um certo incômodo. Ouvir que bem-aventurados aflitos. Bem-aventurado é feliz. Faz um sinal quando tiver. Então, felizes os que estão aflitos. Aí eu pensava, mas tem alguma coisa errada nisso. Não pode ser feliz quem está aflito. E não conseguia compreender o significado dessa frase. E aí a gente tem que ouvir a frase inteira. A frase inteira é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Kardec vai desenvolver isso no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas, vejam, são felizes os aflitos porque receberão consolo. Não está dizendo que a gente, para ser feliz, precisa sofrer. Diz que quem sofre vai ser consolado. E isso tem que ser uma alegria para nós e tem que ser algo que nos impulsione a caminhar. E quando a gente vai pensando em aflição, a gente vai pensando também em dor. E dor não é a mesma coisa que aflição, porque se fosse, a palavra era única. Palavras diferentes é porque tem significados diferentes. Dor nós sentimos, por exemplo, quando uma pedra cai no nosso pé. Vai doer, dói muito. Dor nós vamos sentir quando alguém nos trai ou alguém nos fala algo que fere o nosso sentimento. Isso é dor. Vamos sentir dor quando a gente perdeu um ente querido. Dói muito perder um ente querido. Mas a aflição é diferente de dor. A aflição está em desespero. A aflição está naquela situação que você não consegue nem enxergar direito. Você não fica desatinado, você não sabe para que lado seguir. Aí nós estamos no campo da aflição. E nós não seremos felizes se estivermos aflitos. Mas nós poderemos estar felizes mesmo com a dor. E é nesse ponto que desenvolve daí o capítulo, e especialmente para nós quando envolve o suicídio e a depressão. Nós vamos ter momentos de dor, porque a vida
é esse alternar entre momento de dor e momento de alegria, momento de dor e momento de alegria. Ora estamos alegres, ora estamos sentindo dor ou tristeza. Não importa, é da natureza, é da nossa vida. A vida é assim. Nós passamos frio, nós passamos fome, nós temos necessidades que precisam ser supridas, compreendem? Agora, a dor, que é o grande problema, não é a dor material. O problema é a dor moral. E aí sim entra a reencarnação como um elemento fundamental. Moralmente, nós sofreremos quando nós descumprirmos a regra que está dentro da nossa consciência, que é uma regra muito simples, mas terrível de ser cumprida, que é a regra que Jesus nos ensinou. Ele nos disse que, para que fôssemos felizes, nós precisávamos fazer ao outro o que gostaríamos que fizéssemos para nós mesmos. Que a gente deveria amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Nós estamos há 2000 anos tentando aplicar essa lição de Jesus, Bruno, e amigos que estão nos acompanhando pela rede de computadores, e nesses 2000 anos a gente tem focado em Deus, quase nunca olha para o próximo, e especialmente se tratando de depressão e suicídio, a gente aniquila conosco mesmo. A gente deixa de pensar em nós. E o que nós vemos nas orientações que vem no livro Memórias de um Suicida e que também nós reforçamos no livro Cidade de Esperança é no seguinte sentido, Bruno. Isso não é egoísmo, eu já estou adiantando, tá, pessoal? A gente precisa se amar, a gente precisa estar, no mínimo, equilibrado para poder olhar o outro, amar o outro, e de repente, por estar amando as pessoas que estão ao nosso redor, por estar fazendo as pessoas ao nosso redor o que a gente gostaria que fizéssemos para nós mesmos, então a gente precisa ter a noção do que é bom para nós, moralmente falando, nós, a partir daí, sem querer, nós estaremos amando a Deus. A divindade será amada, será honrada quando nós estivermos equilibrados nos amando, nos respeitando, protegendo o nosso corpo, e aí sim atingiremos quando amarmos as pessoas que estão ao nosso redor, especialmente as pessoas que não gostam de nós, que são aqueles que se consideram nossos inimigos, aqueles que querem o nosso mal. Então, nesse momento, a divindade vai estar fluindo por nós. Essa questão de dor é muito complicada, Bruno, e é tão complicada que tem um livro chamado Educação dos Sentimentos, foi escrito pelo Jason de Camargo. Jason de Camargo é ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e ele tem uma frase chocante. Você vem lendo o livro e daqui a pouco se dá de frente com essa frase e você para pensar. Que frase é essa, né? Ele diz assim: a dor é necessária, ou o sofrimento é necessário, até que nos damos conta de que ele é desnecessário. O que ele quis dizer com isso, amigos? Nós sofreremos até nos darmos conta que não precisamos mais sofrer, que a gente pode se alinhar, que a gente pode procurar desenvolver as virtudes, que a gente pode procurar ser o homem de bem, que o Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, e a partir daí, o sofrimento, o desespero, ele não vai mais fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque estaremos focados no que é importante, o desenvolvimento moral, e até teremos dores, porque os nossos amores vão desencarnar, porque nós passaremos dificuldades, nós continuaremos adoecendo, nós continuaremos envelhecendo, nós teremos diversos obstáculos na nossa vida, mas o desespero vai começar a ficar no seu lugar, que é apenas uma lembrança do passado. Então, nesse aspecto, Bruno e amigos que nos acompanham, a dor é bendita escola, mas para isso a gente tem que aprender. E aí vem a reencarnação, que vai nos permitir, através das diversas reencarnações, através das diversas personalidades que assumiremos nesses retornos, a bendita escola para nos permitir melhorar. Ou o bendito hospital para nos permitir curarmos a nossa parte moral. Ou ainda, e isso dói muito, será o bendito presídio, em que nós precisaremos passar para apagarmos as nossas dívidas morais. Então, esses três aspectos vamos ter aqui na Terra, e nós, na medida em que evoluirmos, a dor vai ser revista por nós. E nós vamos ressignificar fatos que aconteceram e vamos seguir em frente. Mas para isso, Bruno,
e agora eu já vou te devolver a palavra para a gente continuar o nosso bate-papo. Para isso, a gente precisa ver sentido na vida. Para isso, a gente precisa ter aonde se apoiar e, principalmente, superar as nossas dores. E aí, superar dor não é fácil, Bruno. É muito complicado superar a dor. Muito bom. Parece que nós temos uma pergunta. Sim, temos duas. Vou fazer a primeira agora, que vem da Marilei Godoy. José Luiz, uma pergunta. Qual é a maior lição dos mestres de Cidade de Esperança que possamos aplicar em nós como uma vacina contra o suicídio? Perfeito. Obrigado, Marilei. Obrigado, Cássio, também pela pergunta, né? Tem várias lições no livro. É interessante que o livro Cidade de Esperança, o capítulo 1 é uma apresentação, o 2, o 3 e o 4, nós vamos falar sobre as lições dos mestres. E a partir dali a gente vai começar a aprofundar cada uma dessas lições. Então, se pudéssemos marcar qual seria a lição mais importante, eu diria, depende. Depende do momento que nós estamos vivendo. Se nós estamos no momento total de desespero e precisamos de total apoio, a grande lição é de Aníbal de Silas. Aníbal de Silas, ele começa a primeira aula abrindo com uma oração profunda. E ele vai dar aula mostrando a sua vida. Ele vai se mostrar, ele vai, olha, eu passei por essas dificuldades, eu superei. Mas para começar, tem que ser oração. E ele nos ensina a orar. Então, a primeira grande lição, provavelmente, para quem está precisando de uma base para poder começar o seu erguimento, é a oração. Mas as aulas não ficam apenas com Aníbal, e ele tem outras lições. Tem também o Epaminondas de Vigo. O Epaminondas é um mestre que vai desenvolver a necessidade de nos conhecermos a si próprio. O autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. Ele vai ressaltar a necessidade da reencarnação e nos darmos conta que existe a reencarnação. Então, ele vai nos dar, e é uma grande lição, a lição daquela despertamento para que existe algo imortal em nós que luta contra as situações impermanentes, que é o corpo, que é a família, que é o nome, que é o cargo, que é a profissão. Isso tudo é impermanente, isso tudo muda. E tem algo em nós que é imortal. Então, precisamos nos dar conta disso. E isso é libertador. Também é importante, Marlene, mas talvez a grande lição vai vir com um mestre chamado Surya Omar. Surya Omar é talvez a lição mais dura dentro de Cidade de Esperança. Por quê? Com Aníbal, a gente aprende que é necessário orar e nos evangelizarmos, nos melhorarmos moralmente. Com Epaminondas, nós nos damos conta que precisamos nos conhecer para identificar o que a gente precisa mudar. Agora, com Surya vai nos dar uma grande lição, que talvez, então, já é a grande lição que eu gostaria de passar aos amigos, especialmente para Marilei, que é a seguinte: nós somos todos capazes de auxiliar a obra do Cristo em todos os aspectos. Nós somos capazes de ajudar num momento de transição planetária, num momento de dores superlativas, nós somos capazes de ajudar de alguma forma o Cristo na obra dele. E essa talvez seja a maior lição, Bruno. Por quê? Porque a gente se considera pequeno, a gente diz assim, mas o que eu vou fazer de diferente? Eu sou uma pessoa simples que mora aqui em Passo Fundo, ou moro em Porto Alegre, ou moro em Gravataí, ou não importa. E eu não tenho nenhum trabalho importante, eu não sou um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu não sou presidente da República, eu não sou presidente dos Estados Unidos, eu não sou senador. O que eu vou fazer a diferença? E aí ele vem nos dar uma lição, Marilei, que é grandiosa. Ele vai dizer, parem de achar que os nossos atos são pequenos, porque eles são fundamentais nesse momento de transição planetária. Nós voltamos à Terra, reencarnados, com uma missão única. E não é mudar o mundo, não é transformar o mundo num lugar melhor, é nos melhorarmos. E para nos melhorarmos, nós precisamos olhar o outro. Nós precisamos deixar de ser egoístas. Nós precisamos deixar de ficar focado em nós para enxergar o outro. E essa é a grande lição. Tão grande, Marilei, que é o que nós estamos aprendendo agora com a pandemia. O outro
nunca foi tão importante. Aquele outro que a gente pegava e jogava nos lugares para pessoas doentes, os containers de lixo humano, botava nos lugares para as pessoas com lepra, que não se diz lepra, é doença de Hansen, né? A gente isolava e deixava a criatura morrer. Isso não se aplica mais. Hoje, nós que estamos sadios, estamos isolados, mas o outro é fundamental para a minha saúde. E eu sou fundamental para a saúde dele. Compreendem? Essa é a grande lição. Nós somos fundamentais nesse momento que estamos vivenciando, e essa é a grande lição de Surya Omar. Tá bem, Bruno? Muito bom. Temos mais uma, dá tempo? Temos, claro, sim. Vou fazer uma última pergunta aqui. Uma pergunta que talvez várias pessoas gostariam de fazer, né? E a gente sabe que através da literatura espírita a gente tem algumas respostas que nos confortam nesse momento, ainda mais nesse momento tão singular, desse ano tão singular. E a Neumira Jardim nos pergunta aqui, José e Bruno, ela diz assim: morte repentina e precoce, aos 18 anos, meningite. Qual o sentido e como entender? Eu gostaria de responder a pergunta, primeiro dizer força, que você receba todo o apoio, carinho, que a espiritualidade possa amparar você e todas as pessoas que estão nos acompanhando, que tenham passado pela perda de um ente querido. Força a todos vocês que tenham passado pela perda de um ente querido pelo suicídio, vocês que são sobreviventes do suicídio, força. Há uma frase muito interessante do André Trigueiro, que foi apresentada no dia do Setembro Amarelo, numa palestra da Federação Espírita Brasileira, e ele teve a frase dele me marcou muito e eu gostaria de dividir com vocês. Amigos que passaram pela perda de um ente querido por suicídio, não se entreguem à culpa. Não se entreguem à culpa. A frase de André Trigueiro é a seguinte: o suicídio é como uma bomba em que há tantos fios e é altamente complexo e aquilo é tão difícil que nós não podemos nos exigir ter a capacidade de desarmar essa bomba. Então, não se culpem, primeira coisa. Segunda, e é também para a amiga que perdeu um parente querido, um ente querido, o amor da vida da gente. Eles continuam vivos. Houve a morte apenas do corpo. Kardec sempre se perguntou sobre esse problema, e eram 2 casos que ele sempre trazia para tratar e para nos mostrar que a reencarnação efetivamente existe e que a vida continua. A primeira grande questão que ele nos trazia é a seguinte: como explicar um Deus amoroso, infinitamente justo e bom, misericordioso, quando nos leva os nossos amores, quando nos ceifa a vida dessas pessoas que amamos? Que Deus é esse? Onde está a lógica disso? E aí então vem o capítulo do Bem-aventurados aflitos e Kardec desenvolve isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, outro aspecto, um filho nosso, ele, por equívoco, ele comete barbaridades, faz uma série de coisas horrorosas. E nós somos pessoas perfeitas. Nós somos pessoas santas. E aí nós vamos para um céu, ficar lá contemplando uma luz, ficar fazendo nada pela eternidade, numa ociosidade terrível, e o nosso filho, o nosso amor, o amor da nossa vida vai para um lugar de sofrimento eterno. E aí então volta de novo, Bruno, a questão inicial: que Deus é esse que faria isso? Nisso vem a reencarnação, nisso vem a necessidade de passarmos por isso, e nisso vem a necessidade de procurarmos consolo. Então, amigos que perderam entes queridos, tanto por doença, ou acidente, ou morte por suicídio, amigos, força nessa hora. Força nessa hora. Procurem ajuda, procurem auxílio, não se deixem abater, não se deixem mergulhar em depressão, em dor e sofrimento. A doutrina espírita pode consolar? Pode. As nossas demais religiões, os nossos amigos, da mesma forma. É aquele sentimento da pessoa vir te abraçar e dizer assim, ó, ele está vivo.
vai seguir. O materialismo não tem essa resposta, então eu sinto muito amigos que são materialistas. Essa é a grande questão que não é respondida. O materialismo se cala diante de uma situação dessa. E, por outro lado, as religiões, as filosofias que pregam e defendem com provas a permanência da vida, isso sim nos consola. Então, procurem ajuda, procurem consolo e, especialmente, procurem seguir a vida, porque a vida da gente pode parecer sem sentido, mas nós temos que procurar o sentido da vida. O sentido da vida nós vamos encontrar. Certo, Bruno? É isso aí, muito bom, José. Então, agora acho que o nosso tempo está chegando ao fim, não é isso? A gente quer agradecer, então, ao José Luiz pela fala, por esse bate-papo gostoso, pela obra, né, que traz aí um estudo em cima da obra Memórias do Suicida, uma contribuição muito valorosa. O José Luiz é um trabalhador nosso do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, que, junto com a Feira do Livro, através da Livraria Espírita Leax, está trazendo esse bate-papo. E amanhã nós teremos, às 19 horas, Alberto Almeida, que é outra palestra espírita que a Livraria Espírita Leax está trazendo. E o Alberto Almeida, ele é um dos maiores palestrantes espíritas do Brasil. Então, vale a pena. Ele vai estar trabalhando o tema Cuidando da Sua Criança Interior, que é a obra dele, e algumas palestras ele coloca Cuidando da Sua Criança Interior Ferida. Só aí, né, José, a gente já tem uma gama de assuntos para a gente prevenir, inclusive, o suicídio. Né? Então, em nome do Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, da Livraria Espírita Leax, que está na feira, a gente agradece a todos que nos acompanharam, desejamos uma boa noite e passamos a palavra. Eu posso encerrar, Bruno? Sim? Claro, claro. Eu só gostaria de ressaltar que esse livro ele é resultado de palestras que foram proferidas na tribuna do Dias da Cruz. Isso é referido, é explicado, então gostaria de fazer o registro aqui, meu agradecimento ao Centro Espírita de Caridade Dias da Cruz, a Leax, a Livraria Espírita, e eu gostaria de fazer uma última manifestação aos amigos. Tem um livro chamado Em Busca de Sentido, de um psicólogo ou psiquiatra chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl é uma pessoa que passou por diversos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele, toda a família, a mulher grávida, inclusive, os pais, todos foram levados para diversos campos de concentração. E assim que ele é libertado no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1946, então, em 45 ele é libertado, em 46 ele escreve um livro, Em Busca de Sentido. Em alemão é muito interessante o nome do livro, porque o nome do livro é o seguinte: Apesar de tudo, dizer sim à vida, um psicólogo no campo de concentração. Nós vamos acompanhar, então, esse trabalho de terapêutico dele escrever sobre a sua prisão. E nós vamos ver que, apesar de tudo, ele disse sim à vida. Tem um momento no livro, e recomendamos a leitura desse livro, se chama Em Busca de Sentido. Leiam, por favor, vocês vão se surpreender. Tem um momento do livro em que ele vem e diz o seguinte: eu, por diversas vezes, trabalhei com pessoas que sobreviveram ao suicídio, ou seja, as pessoas que tentaram morrer por suicídio e não conseguiram. E ele diz, todas elas, sempre me diziam que elas estavam felizes por não ter conseguido morrer por suicídio. Porque, em algum momento, elas se deram conta que a vida fazia sentido, que as perguntas que elas tinham e que achavam que não havia solução, as dores gigantescas, tudo isso, em algum momento, superou. E aí ele tem uma frase que ele sempre dizia para quem entrava no hospital com tentativa de suicídio. Ele dizia assim: amigo, você pode me afirmar que 1 em 10 mil você não vai ser a pessoa que não vai encontrar sentido na tua vida? Porque eu te digo, todos que eu ouvi, todos que eu conversei, todos encontraram sentido na vida. Isso é muito forte porque esse homem passou em campos de concentração e sobreviveu. A família dele toda morreu, inclusive a mulher grávida. Ele ficou sem a família.
Ele perdeu a dignidade quando ele entrou no campo de concentração, ele simplesmente perdeu tudo que ele tinha, e esse homem que sobreviveu a isso, ele vem e nos diz, amigo, você vai sim, em algum momento, se dar conta que a tua vida tem sentido, que as tuas respostas que tu procurava vão surgir, mas para isso, amigo, só precisa de uma coisa, que tu te mantenha vivo até ver nascer esse dia. Então, amigos que estão nos acompanhando pela Rede Mundial de Computadores, Bruno e demais pessoas, fica a frase de Viktor Frankl, mantenham-se vivos, porque a Covid vai passar, esse momento horroroso vai passar e nós vamos continuar vivos, porque viver não é a melhor opção, viver é a única opção. A vida não tem solução de continuidade, a vida não acaba. O que acaba são os nossos corpos que morrem, são os nossos problemas que passam, as alegrias que passam. Isso tudo passa, mas a nossa vida permanece. Então, permaneçam vivos para ver a chegada desse dia. E até lá, se for possível, sejam caridosos, trabalhem para as pessoas, procurem desenvolver o que você gostaria de fazer ao outro, que fizessem para você mesmo. Muito obrigado e uma boa noite a todos.